A Incrível Jornada. Dois 2000 anos atrás, o mundo era governado por Roma. Da Inglaterra à África, da Espanha à Síria. Uma em cada 4 pessoas na Terra vivia e morria sob a lei romana. Os imperadores romanos reinavam supremos, e coitado de qualquer um que ousasse desafiar seu poder e autoridade. A resposta de Roma era rápida, brutal e impiedosa, como as pessoas que moravam aqui em Magdala descobriram. Magdala era um próspero porto do século I, na margem noroeste do Mar da Galileia. Ela tinha uma população de 40 mil habitantes e uma frota de 230 barcos. Ela era um centro de comércio e negócios. Mas a cidade tremia sob o domínio romano. O povo desejava ser livre. Então Magdala se tornou um centro de rebelião contra Roma e uma base fortificada para os rebeldes durante a primeira revolta dos judeus de 66 d.C. A resposta de Roma foi imediata. Em 67 d.C., 3 legiões romanas, comandadas por Vespasiano, chegaram em Magdala e cercaram a cidade. Após sua derrota, muitos rebeldes tentaram escapar de barco pela Galileia, com resultados desastrosos. Os romanos os confrontaram numa batalha no mar e mataram tantos rebeldes que a água aqui na Galileia ficou vermelha com o sangue deles. Mais 1.200 foram executados na cidade de Tiberíades. Dos cidadãos restantes de Magdala, 6.000 foram mandados para construir um canal na Grécia e 30.000 foram vendidos como escravos. Mas a cidadã mais famosa de Magdala escapou da tragédia. Anos antes, ela deixou Magdala em busca de liberdade. Liberdade dos demônios que atormentavam sua vida. Ela se juntou a um novo movimento social radical. Seu líder era um jovem carismático, Jesus de Nazaré, que prometia não só mudar o mundo, mas mudar a vida das pessoas também. Numa busca desesperada por liberdade, Maria Madalena foi atraída pelas mensagens inspiradoras de Jesus. Isso mudou sua vida e a livrou de seus demônios. Ela se tornou uma líder entre os seguidores dele. E quando os homens daquele grupo o abandonaram na sua hora de maior perigo, Maria Madalena foi uma das poucas fiéis que permaneceram com ele até durante a execução pública. Ela estava presente na tumba. Ela foi a primeira a vê-lo com vida depois da ressurreição e a primeira a contar aos outros sobre isso. Entretanto, parece que nós sabemos tão pouco sobre essa outra Maria, Maria de Magdala, aqui perto das margens do Mar da Galileia. Mas hoje, vamos descobrir o segredo que transformou a vida dela e lhe trouxe paz e felicidade. A Grande Jornada apresenta Maria Madalena. Depois que os romanos destruíram Magdala em 67 d.C., a cidade outrora próspera nunca se recuperou. Logo ela foi perdida e esquecida, enterrada sob camadas de terra, depositada pela água da chuva e inundações por mais de 2000 anos. A única fonte de informação confirmada sobre Magdala e seu fim foi Yosef ben Matityahu, o líder das forças judaicas na Galileia durante a primeira revolta judaica. Ele acabou sendo capturado pelos romanos na Batalha de Yodfat e feito prisioneiro. Após ser libertado pelo imperador romano Vespasiano, ele passou para o lado romano e assumiu um nome romano, Flávio Josefo, e se tornou o historiador oficial do imperador. Porém, mesmo seu famoso relato de testemunha ocular do destino de Magdala não impediu a cidade de cair no esquecimento. Logo, ela desapareceu.
E então, nos anos de 1960, uma coisa incrível aconteceu. Arqueólogos descobriram o antigo porto de Magdala e a matriz da cidade, com ruas pavimentadas, canais d'água, um mercado, grandes propriedades e mosaicos. Inclusive, de um barco à vela. Enterrado na lama cobrindo um complexo de saunas, eles descobriram jarros de cerâmica, frascos de perfume, joias, pentes e escovas de cabelo, e itens de maquiagem de bronze. Eles também descobriram as enormes fundações de uma torre, que podia explicar o nome da cidade. Tanto Magdala em aramaico quanto Migdal em hebraico significam torre. As peças estavam todas se encaixando. A antiga Magdala estava voltando à vida. Mais restos arqueológicos foram descobertos por perto em 2009. Eles encontraram 3 banhos rituais interconectados. Eles foram os primeiros encontrados em Israel que usavam água subterrânea de fontes, que por motivos de purificação era considerada água viva em vez de água de chuva. Nos restos de um edifício, sob uma camada fina de terra, arqueólogos descobriram um bloco de pedra gravado com figuras que incluíam um menorá de 7 ramos, o tipo de luminária usada no Templo de Jerusalém. Esta descoberta incrível levou à identificação do edifício como uma sinagoga. É a única sinagoga do século I perto do Mar da Galileia, e uma das únicas 7 sinagogas dessa época em todo o mundo. É quase certo que Jesus visitou e ensinou bem aqui nessa sinagoga. Eis o que a Bíblia diz em Marcos, capítulo 1, versículo 39. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. É bem provável que Maria Madalena conheceu as mensagens inspiradoras de Jesus bem aqui, e que as primeiras sementes da fé foram regadas aqui e transformaram a vida dela, e a livraram de seus demônios, e lhe trouxeram paz e felicidade. Enquanto arqueólogos escavavam Magdala, a cidade natal de Maria, conforme retiravam as camadas de 2000 anos, eles jogaram luz sobre uma das figuras mais misteriosas da Bíblia. Maria Madalena era real. Seus desafios, batalhas e alegrias eram reais. A vida dela foi totalmente transformada por Jesus. Então, vamos olhar mais a fundo para descobrir mais. O primeiro encontro entre Maria e Jesus não é descrito em detalhe. Nós não temos uma história completa. Mas o que nós temos é esse registro no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 1 e 2. Caminhava Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, conhecida como Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Agora, vamos pensar nisso por um momento. Não muita gente chega no ponto de estar, de fato, possuída por demônios. Mas muitas são controladas por uma simples compulsão. Maria havia de algum jeito chegado no ponto de possessão demoníaca. Algo maligno tinha controle sobre ela. A vida dela era uma bagunça. E ela certamente tinha muitos problemas. Agora, a Bíblia não nos diz exatamente quais eram os problemas. Mas, mais importante, ela nos diz que ela teve uma experiência de libertação profunda em seu encontro com Jesus. Algo aconteceu que a transformou, mudou sua vida, acabou com os problemas dela e os substituíram por paz e felicidade. Sim, algo aconteceu que a transformou numa leal e fiel seguidora de Jesus, a ponto de estar preparada para acompanhá-lo na cruz, quando o restante de seus discípulos, apesar de homens fortes, fugiram e o abandonaram. Então, o que fez a diferença? O que transformou Maria Madalena de uma mulher perdida, 7 vezes fracassada,
numa seguidora leal e fiel a Jesus? Bom, talvez possamos ver a resposta em algo que Jesus disse. Uma vez, Pedro, um dos primeiros discípulos de Cristo, perguntou a ele quantas vezes ele precisaria perdoar alguém que continuava a cometer erros, a fracassar. Pedro achou que estava sendo generoso quando ele disse, até 7 vezes? E Jesus respondeu com essas palavras em Mateus capítulo 18, versículo 22. Eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Em outras palavras, continue a perdoar. Jesus não queria impor limites no perdão. E não se tratava de quantidade, perdoar alguém de novo, muitas e muitas vezes. Era mais do que isso. A qualidade do perdão de Jesus também era ilimitada. Quando Maria chegou em Jesus com seus enormes problemas e repetidos fracassos, ele não só dispensou os erros como um juiz relutante, dando a alguém que falhou 7 vezes mais uma chance. Jesus a aceitou graciosamente. Ele a perdoou generosamente, incondicionalmente. Ele estava disposto a encarar os demônios dela em nome dela. Eu acredito que foi a qualidade do perdão de Cristo que transformou essa mulher tão profundamente. Esse foi o elemento-chave do encontro com Jesus. A própria Bíblia sugere isso. Vamos olhar uma certa cena que Lucas nos conta em seu Evangelho. Em Lucas capítulo 23, versículo 49. As mulheres que o haviam seguido desde a Galileia ficaram de longe observando essas coisas. Maria Madalena manteve sua vigília com um grupo de outras mulheres. Mulheres que mantiveram sua devoção viva na hora mais escura, a hora da crucificação. Pense em algumas das mulheres que Jesus encontrou durante seu ministério. Pense em alguns dos fracassos que ele encontrou. Teve a mulher que foi pega pelos fariseus num ato de adultério. Agora, adultério nos tempos de Jesus te levaria a ser apedrejado até a morte. Mas Jesus desarmou os acusadores dela com um único gesto. Perceba quando ele declara em João capítulo 8, versículo 7. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E os homens vingativos simplesmente se calaram. Eu acho importante que, quando Jesus perguntou a ela, ninguém te condenou? Ela respondeu timidamente, ninguém, Senhor. Essa mulher chamou Jesus de Senhor. Ele removeu os atormentadores dela do local. Quando ela olhou, não estavam mais lá. Não é à toa que ela o chamou de Senhor. Jesus mostrou uma forma tão graciosa, uma forma às vezes subestimada, de expressar o perdão. Se todas aquelas pessoas irritadas e indignadas não estão mais te condenando, bom, eu certamente não condenarei. No pior momento de sua vida, essa mulher ouviu essas palavras gentis de encorajamento. É lógico que ela o chamou de Senhor. Agora, nós vimos a qualidade do perdão de Cristo ainda mais claramente em outro encontro que ele teve com um fracasso. Uma tarde, Jesus foi jantar na casa de um fariseu chamado Simão. As melhores pessoas da cidade estavam lá para conhecê-lo. Mas uma pessoa conseguiu entrar sem ser convidada, pelo pátio aberto, se disfarçando um tempo entre os servos. E depois subiu os degraus da varanda e entrou na sala de jantar festiva. Ninguém reparou nela a princípio. A sala estava cheia de pessoas conversando. Mas então, eles começaram a sentir um cheiro forte, algo muito diferente do cheiro da comida na mesa. Era o cheiro de perfume. Quando os convidados pararam para assimilar isso, eles ouviram o som de uma mulher chorando. Simão a viu prostrada sobre os pés de Jesus, enquanto ele se reclinava na mesa. Lá estava seu convidado de honra sendo importunado por uma estranha. As lágrimas da mulher caíram nos pés de Jesus, e ela estava limpando-as com seu cabelo e colocando perfume caro neles de um frasco de alabastro. Simão se irritou com essa interrupção grosseira, mas ele se irritou para valer quando conseguiu ver seu rosto. Esta mulher era bem conhecida em toda a cidade. Como era possível que Jesus estivesse permitindo que ela o tocasse? Se ele fosse mesmo um profeta, Simão pensou,
Então, certamente, ele saberia que tipo de pessoa era ela. Em meio a toda essa comoção, Jesus começou a contar uma história para Simão. Um certo credor tinha 2 devedores. Um deles devia 500 denários e o outro 50. Ambos não podiam pagar. Então o credor cancelou a dívida de ambos. Qual deles, Jesus perguntou, o amaria mais? Simão ouviu pacientemente e respondeu: acredito que o que tinha a dívida maior. Então Jesus lhe disse com clareza: quando eu vim, você não lavou meus pés, mas essa mulher os banhou com suas lágrimas. Você não ungiu minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com perfume. E então ele disse essas palavras em Lucas capítulo 7, versículo 47. Portanto, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus se virou para a mulher e sussurrou: seus pecados estão perdoados. Todo mundo naquela sala esperava que essa mulher, que eles enxergavam como uma marginal, fosse posta em seu devido lugar. Bom, Jesus fez isso. Ele a colocou na ponta da mesa. Ele explicou que ela tinha acabado de entender o que era ser perdoada. E ela respondeu com abundante devoção. Jesus transformou aquele conhecido fracasso num exemplo para todos eles. Aquele que perdoa muito, ama muito. Esse é o segredo por trás daquelas mulheres que mantiveram vigília na cruz. Jesus tinha muitos outros seguidores na época. Muitos outros queriam ser leais. Muitos outros queriam acreditar nele. Mas eles não estavam lá. Quase todos os discípulos haviam fugido do local. Mas aquele que muito é perdoado, muito ama. É isso que aquelas mulheres no pé da cruz tinham. Elas tinham uma apreciação pela qualidade do perdão de Cristo. E isso inspirou uma devoção que nenhuma noite escura, nenhuma execução terrível podia encobrir. Você já sentiu um fracasso? Talvez lute com algum hábito que te atrapalhe de novo e de novo e de novo. Talvez se sinta aprisionado pelas mesmas emoções destrutivas diversas e diversas vezes. Talvez você saiba como é tentar procurar a Deus em arrependimento pela mesma coisa de sempre, pois você já fez isso incontáveis vezes antes. Bom, eu quero que você se inspire naquele grupo extraordinário de pessoas que montaram vigília na cruz. Eu quero que saiba que o perdão de Jesus é como nada mais. O perdão de Jesus enobrece. Aquele que muito é perdoado pode amar muito. Nós precisamos entender o valor de quem perdoa. Nós precisamos receber perdão da mesma forma sincera que aquela mulher enxugando o pé de Jesus com seu cabelo. Seus fracassos podem ser redimidos pelo perdão de Jesus se você entender de verdade o que esse ato significa. Se você sentir o quão grandiosamente Cristo perdoa, se você tocar o coração grandioso de quem perdoa, se você entender o valor daquele que estende seu perdão. É assim que nós mudamos. Muito do perdão humano está mais para uma dispensa condescendente. A pessoa pode não ser genuína. Elas dizem, claro, eu te perdoo. Mas em seus corações não existe um perdão genuíno. Todos nós já passamos por isso. O perdão de Jesus, no entanto, nos eleva. Ele elevou Maria Madalena. Ela sabia que ela foi aceita com ele. Ela sabia que ele a amava incondicionalmente. E isso fez dela a primeira a testemunhar o evento mais glorioso da história humana. Na manhã de domingo, após a crucificação de Jesus, Maria foi até a tumba de Cristo com temperos e pomadas para cuidar de seu corpo. Mas, para surpresa dela, a pedra foi retirada da entrada da tumba e o corpo desapareceu. A tumba estava vazia. Maria correu até Jerusalém para contar a Pedro e João que alguém tinha levado o corpo de Jesus Cristo. Não sabemos onde o deixaram, ela disse. Ela ainda não compreendia a ideia da ressurreição. Os 2 discípulos correram até a tumba do jardim e viram as roupas fúnebres lá dentro, mas nenhum corpo.
Pedro e João voltaram para contar aos outros a notícia estranha. Mas Maria não conseguiu deixar o local. Ela não aguentava a ideia de nunca poder honrar seu mestre em seu túmulo. Ela ficou lá, chorando por um tempo. Maria estava mantendo outra vigília. E então ela ouviu uma voz perguntar: "Mulher, por que estais a chorar? E quem estais procurando?" Maria olhou e, num primeiro momento, não reconheceu o homem através das lágrimas. Ela achou que se tratava do jardineiro e perguntou sobre o corpo de Jesus. Dá para ouvir a súplica, o anseio na voz dela, quando ela pergunta, conforme registrado em João, capítulo 20, versículo 15. "Olha, se tu o tiraste daqui, dize-me onde o colocaste, e eu o levarei." Então, o homem a chamou pelo nome, Maria. E essa voz a convenceu absolutamente. Era a mesma voz amável que havia lhe dado esperança como quem fracassou 7 vezes. A mesma voz forte que expulsou seus demônios. Maria olhou para cima e exclamou: "Rabone, professor!" Ela correu para onde Jesus estava e se arremessou aos seus pés. Isso era maravilhoso demais para ser verdade. Ela assistiu à crucificação. Porém, lá estava ele, saudável e radiante. Aquilo foi avassalador. Sim, tão avassalador quanto o perdão de Cristo. E ali, na tumba do jardim, Maria Madalena era a mulher que amava muito. Ela era a mulher salva de seus demônios, salva da humilhação, salva do desespero. Ela foi salva de todos os problemas dela. Ela representa todos aqueles que fracassam terrivelmente, todos os que foram terrivelmente humilhados. E, acima de tudo, foi ela quem se tornou dignificada pelo perdão. Ela foi a mulher que o perdão tornou heróica. Jesus havia lhe dado a mais importante das missões, como registrado em João capítulo 20, versículo 17. "Vá aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês." Então, Maria Madalena se tornou a primeira e mais importante testemunha da ressurreição de Cristo. Ela foi a primeira a dizer: "Eu o vi erguido dos mortos." Eu sou tão grato pela história de Maria Madalena na Bíblia. Ela traz tanta esperança para todos nós. Esperança de que até em nossos maiores fracassos nós podemos conhecer um Cristo que transforma, um Cristo que perdoa, um Cristo que toma fracassos e muda vidas. Existe algo maravilhosamente inspirador na maneira como Jesus atendeu a todo tipo de pessoas. Ele tinha uma forma tão habilidosa de lidar com problemas, uma forma tão carinhosa de abordar o cerne da questão e compartilhar o perdão. Se você quiser sentir o perdão e a esperança em sua vida, se quiser sentir a paz interior e a felicidade real, eu gostaria de recomendar o presente que temos para todos que nos assistiram hoje. Quer aprender mais sobre como unir a família? Entender como ter mais alegria ou como o mundo vai acabar? Então, eu te apresento a Esperança, uma assistente bíblica virtual feita para te acompanhar nos estudos bíblicos. Fácil como apertar um botão. Agora você pode fazer mais de 10 estudos bíblicos totalmente de graça. E o melhor, tudo pelo WhatsApp, sem sair de casa. Basta enviar pelo WhatsApp a mensagem Estudo Bíblico para o número 12 98200 0062 ou entrar no site www.novotempo.com/estudo bíblico e seguir as instruções. Fácil, não é? Então venha aprender de graça com a Esperança pelo WhatsApp. No fim de cada curso, você ainda ganha um certificado. E aí, vamos aprender juntos sobre a Bíblia? Levar esperança nunca foi tão fácil. Você já entendeu a qualidade do perdão de Cristo? Você compreendeu o valor daquele que estende essa graça? Você já sentiu seu amor incondicional? Seus fracassos, suas humilhações, podem se tornar uma ferramenta nas mãos de Deus, que podem te ajudar a finalmente conhecer a profundidade do perdão de Cristo. Por que não pedir esse perdão agora mesmo, enquanto oramos? Pai,
Estamos diante de Ti com todos os nossos fracassos e nossos problemas. Estamos com eles expostos diante de Ti agora. Expomos toda a nossa culpa, todos os nossos pecados e todos os nossos problemas em Seus pés. Nós queremos fazer mais do que aceitar o perdão levianamente. Queremos fazer mais do que aceitá-lo sem responsabilidade. Nós precisamos ser tomados pela profundeza do vosso perdão. Precisamos saber, num nível mais profundo, que nós somos muito perdoados. Então, queremos responder agora mesmo ao seu perdão. Agradecemos por ele, em nome de Jesus, enquanto o recebemos. Amém. Se você gostou da jornada de hoje para Magdala e nossas reflexões sobre Maria Madalena e a esperança e o perdão que Jesus pode nos dar, então lembre-se de nos acompanhar semana que vem, quando compartilharemos outra das jornadas de vida juntos. Até então, lembre-se do destino final da jornada da vida. Então eu vi o novo céu e a nova terra, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento. Não haverá mais dor, porquanto a antiga ordem está encerrada.